Em João capítulo 10, verso 10, aqui fala exatamente o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Interessante que quando nós olhamos a parte final do verso, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer tipo de vida. Deus não está dizendo que você vai existir, Deus está falando que você vai viver, e viver de maneira abundante. Amém, irmãos? Se existe a morte não é um plano originário de Deus. A morte se tornou palpável no momento em que esse mundo escolheu não obedecer a Deus. Então o inimigo de Deus, enquanto que Deus dá a vida, ele disse: eu dou a morte para aqueles que são os meus filhos. Isso é terrível. Mas eu queria que você parasse e pensasse comigo. E eu coloquei aqui rapidamente as 5 maiores religiões do mundo. O que eles falam sobre a morte? Eu vou te dizer uma coisa: eles não pensam muito diferente do que a maioria da população mundial pensa. O islamismo, olha só: Alá criou o mundo e trará de volta a vida a todos os mortos no último dia. Quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade. Então a pessoa morre, ela não acabou, ela está passando para uma nova dimensão. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, que é o juízo final para ser julgado, pelo Criador. E o inferno está reservado para as almas desobedientes. E é esse mármore que eles falam que a pessoa vai queimar aqueles que não obedeceram a Alá. É esse mármore, fervendo, quente, fritando, consumindo por toda a eternidade. É assim que o islamismo interpreta a morte. Mas quando nós vamos observando e vamos olhando a segunda religião, das 5 maiores do mundo, o que os budistas, as pessoas tão pacíficas, o que eles acreditam no estado do homem, ou estado dos animais, ou estado dos vegetais sobre a morte? É simples. O budismo prega o renascimento ou reencarnação. E não é muito difícil. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escada dos seres vivos, que no caso homens ou animais. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito liberte-se do karma. Pastor, o que é karma? Ações que deixam marcas e que estabelecem uma lei de causas e efeitos. Aquilo que você faz, você vai colher. Se você faz coisas boas, vai colher coisas boas. Se você faz coisas ruins, vai colher o quê? Coisas ruins. Você é um imã das suas ações. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos. E olha que interessante: reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. Então é o seguinte: você morre, mas você continua existindo. Você pode ir para um dos 6 reinos, mas você não acaba, você continua a existir. Assim acredita os budistas. E quando nós vamos estudando as religiões, a antropologia, a sociologia e até mesmo a espiritualidade e religiosidade, olha só o que os hindus, eles falam a respeito da morte. A visão hindu de vida após a morte é centrada na ideia da reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos. Então você não precisa de um corpo. Você não precisa, em alguns momentos, propriamente dito, de um corpo. E aqui continua mais: palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmigração. A alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal. É quase que uma possessão. A alma morre, fica vagando, daí ela vê lá uma pessoa, vê um animal, ou vê, opa, vou tomar posse, eu quero isso aqui para mim. E aqui diz mais: a alma passa para o corpo de outra pessoa, para o animal, a depender das nossas ações.
pois a toda ação corresponde uma reação e também acredita na lei do karma. Os hindus possuem crenças distintas, mas são todas baseadas na ideia de que a vida na Terra é parte de um ciclo eterno de nascimentos, mortes e renascimentos. Então eu te pergunto, existe um fim como morte para os hindus? Não. Você vai existir para sempre. Você é eterno. E quando nós vamos observando as religiões, as 5 maiores, eu coloquei a penúltima, o judaísmo, aonde o cristianismo ele surgiu por meio do judaísmo. E eu coloquei aqui, e eu fiz questão de colocar a foto, essa foto é o monumento dos judeus mortos no Holocausto que se encontra na Alemanha. O que o judeu acredita? Ele crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte, e nem mesmo se ela existe de fato. Outra questão. O judaísmo, ele permite múltiplas interpretações. Algumas correntes acreditam na reencarnação, outras na ressurreição dos mortos, e outras nem na reencarnação e nem na ressurreição dos mortos. Eu vou colocar aqui o último, e o cristianismo. Eu poderia trazer uma definição geral do mundo evangélico cristão, mas eu não vou colocar. Porque o que o mundo evangélico e o que o mundo cristão, na sua maioria, acredita, é exatamente o que nós acabamos de ver nas 4 maiores religiões anteriormente aqui citadas. O que nós vamos falar agora é uma minoria, mas é muito minoria do que acredita em relação à morte, com a minha vida, com a sua vida, com aquilo que Deus diz que é vida, e aquilo que o ladrão veio para destruir, que se chama morte. Eu quero te convidar para que você abra a palavra de Deus mais uma vez, agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Interessante, a palavra de Deus, tudo isso que nós acabamos de citar para vocês, pessoas acreditam, tudo na vida é questão de crença. O que você acredita? Você sabe que existe uma máxima com a seguinte definição: uma mentira dita várias vezes, completa, se torna... Vamos recapitular isso aqui? Se você souber, você responde, tá bom? Existe uma máxima em que uma mentira, quando é contada muitas vezes, se torna... Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Se você acredita nisso, eu respeito o seu ponto de vista. Eu vou continuar te amando, mas não significa que eu concordo com tudo que você pensa. Porque o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz exatamente assim na palavra do Senhor. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui não está falando que você, que eu, que os seres humanos são eternos, imortais, invisíveis. Não é isso. A Bíblia, ela está trazendo a definição de que eternidade e imortalidade pertence apenas a Deus. Mas quando nós observamos no próprio livro de 1 Timóteo, só que agora no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha? No verso 16, mais uma vez a palavra de Deus, ela não nos deixa nas trevas,
Mas ela nos traz luz, aonde fala, 6, verso 16, 1 Timóteo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A quem está se referindo aqui? A Deus. Deus é o quê? Primeira característica, imortal. Onde é que ele se encontra? Em um local inacessível para mim e para você hoje. Por que inacessível? Porque Deus está no céu, no santo dos santos, e eu sou pecador, e aquele que peca, não pode estar diante de um Deus perfeito, ainda. Deus é imortal. Ele é incriado. Deus não foi criado, ele é incriado. Deus é autoexistente, não tendo começo e nem fim. Quem tem essa característica no universo é apenas Deus. Eu digo para você o seguinte: alguns querem agir como Deus, mas não tem como. Você e eu, nós não somos Deus. Você sabe que tem uma classificação de pessoas que são panteístas. Tudo que tem vida é Deus. Uma plantinha, se ela tem vida, Deus é a plantinha. Se a formiguinha tem vida, a formiguinha é quem? É Deus. Se eu tenho vida, eu também sou o quê? Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E lembre-se que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Só que tem um ponto. Um contraponto. Eu quero mostrar para vocês esse contraponto. Não está passando. Passa para mim, por favor. Isso. Em contraste com Deus, se Deus é imortal, se Deus é eterno, se Deus não foi, se Ele é incriado, autoexistente, não tendo começo e nem fim, qual que é a situação do homem? E deixa eu pedir um favor para você, nesse momento. A você que está aqui e a você que está em casa. Se você acredita que esse livro é a palavra de Deus, estude esse livro. E veja o que esse livro tem a te dizer. Porque João capítulo 17 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer libertar as pessoas da morte, do pecado e da destruição. E em contraste com Deus, nós temos essa definição. A Escritura compara a sua vida como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, acaba. Amigo, você está aqui. Quem garante que você vai estar vivo daqui a 10 anos? Quem garante que você vai estar vivo semana que vem? Quem garante? Você não tem controle da sua vida. Você, quando pega um avião, você confia de que o piloto vai fazer tudo certinho, que os mecânicos vão manter a manutenção do avião, em que você vai sobrevoar, levantar voo e vai aterrissar em segurança. Daí você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Mas se alguém nessa cadeia de ações falhar, a tua vida fica em jogo, independente se você fez certo ou errado, sua vida está em jogo. Eu escutei uma certa definição de um amigo, uma compota. O ser humano é uma compota, ou um frasco de vidro, que tem uma série de líquidos, de órgãos, de materiais, que existe na terra,
que se alguém está numa altura e deixa cair no chão, o que acontece com isso? Essa é a vida. A vida é frágil. Por que nós agimos como se nós nunca morreremos? Com ações, com palavras, com estilo de vida. Olha o que diz a palavra. Em Salmo 78, verso 39. Deus dizendo: eu e você, nós, eles são apenas carne e vento que passa e já não volta. Você viu que o hinduísmo, que o budismo, que o islamismo é uma série quase infinita, principalmente o budismo e o hinduísmo. Você vai existir para sempre. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você é uma neblina, ela pode surgir, pode ir embora. A Bíblia está dizendo que você é igual ao vento, agora está ventando, daqui a pouco não venta mais. A Bíblia está dizendo que nós somos frágeis. É isso que somos. O homem nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Nós não somos eternos. Nós não somos imortais. Nós temos um começo. Eu queria dizer para você diferente, mas eu não posso. Por aquilo que eu conheço da Bíblia, nós temos um começo e inevitavelmente nós teremos um fim.